Nosso mangá começa com uma guerra acontecendo num campo de batalha, onde somos informados sobre uma guerra injusta em curso. O rei clama com veemência para que Irene, uma jovem no centro do conflito, se renda, alegando que suas chances de vitória são nulas, e que continuar com isso só levará seus seguidores ao abismo. Mais tarde, testemunhamos Irene, gravemente ferida diante da oferta do rei, o perdão em troca da renúncia à reivindicação do trono de sua família. Desconfiada da palavra do rei, Irene, mesmo assim, comanda suas tropas para marcharem a guarda. No entanto, elas desistem, decidindo lutar até o último suspiro. Irene então os libera do juramento, argumentando que o destino já está selado e não há necessidade de sacrificar mais vidas. No entanto, ela se ergue e proclama sua determinação em lutar até o fim pela honra da família. Correndo em direção ao seu exército, ela ordena que se preparem. E neste momento ouvimos a voz de Gray, nosso protagonista cavaleiro, emergir de um penhasco acompanhado por uma dúzia de cavaleiros. Ele declara sua lealdade para Irene e adverte que qualquer oposição será considerada inimizade. Gray então comanda seus cavaleiros para o ataque. E então a cena muda para um porto, onde há algum tempo um monstro sobrenatural interrompeu a paz na região. Um grupo de guarda adverte os cidadãos a se esconderem, pois mortos-vivos invadiram a cidade. O protagonista, então, temeroso, evita ser detectado pelos mortos-vivos, e do nada, um gato falante o questiona, indagando o que ele faz na rua e se é um morto-vivo. O protagonista, então, surpreendido, não só pela presença de um gato falante, mas também pelo próprio susto do gato, e o silencia se escondendo com ele. Logo então, o protagonista percebe que um gato é possuído por um fantasma, e uma revelação que o gato confirma. Então, ele explica que nasceu frágil demais para sobreviver no abismo. Então, fingiu ser uma espécie de grande lis, uma artimanha que falhou infelizmente. Durante sua fuga, o gato quebrou e roubou muitas coisas, o que o preocupa, pois não deseja nenhum problema com a grande lisa. Tentando se desvencilhar, o gato é retido pelo protagonista, e neste instante, Irene chega à cidade com seus acompanhantes. O protagonista então atravessa os guardas que verificam sua identidade, e após ser questionado sobre o motivo de não ter sido tratado com o mesmo respeito que os outros, o protagonista indaga. Então, o gato explica que os outros foram respeitados porque são cavaleiros. E determinado a alcançar o mesmo respeito, o protagonista decide se tornar um cavaleiro. E então, mais tarde, o protagonista havia furtado uma armadura e um guia de como se tornar um cavaleiro, achando que isso será o suficiente para se tornar um. O gato então tenta morder o livro que ele está lendo, e o protagonista insiste para que ele largue, pois ele é doido. O gato também argumenta que para aprender a ser um cavaleiro requer mais do que simples objetos, e antes de tudo é necessário um cavalo. No entanto, o protagonista está ciente de sua incapacidade de montar um cavalo, e reflete sobre a situação e depois concorda que precisará de um. E subitamente ele invoca Tênedos, um cavalo esquelético de um círculo mágico. Enquanto isso, Irene chega ao castelo do seu tio, o Senhor das Terras. Ela expressa gratidão por ele ter lembrado dela e demonstra contentamento por ele estar saudável. Seu tio a elogia, sugerindo que seu filho é sortudo por ter uma esposa como ela. A revelação de que a convidou para organizar o casamento com seu filho a surpreende, e então Irene sugere que seria mais proveitoso discutir estratégias para herdar o título da família. Mas seu tio insiste que o irmão dela é o herdeiro, e ela, irritada, afirma que seu pai não teve filhos e acusa seu tio de traição, já que ele havia concordado com o rei que ela abriria a mão de seu nome para se casar com o filho dele. O tio, por sua vez, a repreende e afirma sua lealdade apenas ao rei, não a ela. Irene então, desapontada, joga um pano, declarando que já é o bastante. Então voltamos ao nosso protagonista, onde seu grupo conseguiu escapar. Ele se questiona se conseguirão ver seu rosto com Elmo. E enquanto isso, o gato desesperado grita que nunca concordou em ajudá-lo a se tornar um cavaleiro, e que ele não pode se tornar um, pois pertence ao mundo das trevas, enquanto os cavaleiros ao mundo da luz. O protagonista então responde que isso não é um problema, pois conhece a magia sagrada. No entanto, o gato afirma que isso é impossível, revelando até mesmo seus medos de que o protagonista deva persuadi-lo para voltar para o submundo. E diante disso, o gato desiste e pede para ser morto ali mesmo para que ele possua outro corpo. O protagonista então se oferece para transformá-lo em um outro vivo, para que então ele não se canse mais, inicialmente assustando o gato. No entanto, o gato aceita ajudá-lo a se tornar um cavaleiro. Os guardas então continuam patrulhando em busca do nosso protagonista, que ainda não foi encontrado. Eles especulam que talvez ele tenha morrido ou deixado a cidade. Então, o nosso grupo encontra um cavaleiro disfarçado e ficam nervosos ao se aproximarem. Mas o gato instrui o protagonista a seguir em frente, sem olhar para trás e fazer um que ele diz. O protagonista passa pelos guardas, mas é detido.
Os guardas o aconselham a procurar um lugar seguro para ficar, em vez de vagar pelas ruas devido ao toque de recolher na cidade, por conta dos mortos-vivos. O protagonista então assegura que está tudo bem, e os guardas continuam seu caminho. O protagonista comemora e se autoproclama um gênio, por usar magia para se esconder na armadura. Em seguida, ele decide que é hora de encontrar o mestre para torná-lo cavaleiro, mas o gato lhe diz que não encontrará um no meio da noite. O protagonista não entende o motivo e o gato explica que é porque eles estão dormindo. Então, nosso protagonista concorda em seguir as instruções do gato e pergunta o que fazer agora, animado com a ideia de ser um cavaleiro pela primeira vez, e o gato sugere ir para uma taverna. Voltando para Irene, vemos ela contemplando a vista da cidade, enquanto seus guardas pedem para que ela descanse mais cedo para um duelo. Ela pergunta se acha que sua decisão foi impulsiva, mas eles afirmam que não entendem por que ela aceitou as condições tão duras de si mesma. Irene explica que só assim seu tio aceitaria o duelo, e eles precisam de suas tropas para impedir que o rei tome seu território de sua família. Ela então pede que continuem a protegê-la durante o desafio iminente. Eles contratam mercenários para um duelo e depositam confiança na senhora que escolheram para servir, acreditando que ela os conduzirá para a vitória. Em seguida, vemos o grupo do protagonista chegando à taverna, onde o gato sugere que ele peça uma taça de vinho e um peixe para ele. E então, uma garçonete leva o grupo do protagonista para uma mesa, enquanto alguns mercenários os observam. Um deles diz ao líder que deveriam recrutá-lo para o seu bando. O protagonista fica contente por ser chamado de cavaleiro, e o gato descobre que todo o dinheiro que ele tem é uma pequena moeda, a única coisa que levou consigo como herança do tesouro da Grande Liz. O protagonista então diz para não se preocupar, pois podem conseguir dinheiro jogando com os mercenários. E então, depois de algumas jogadas, o amigo do líder insiste em recrutá-lo, afirmando que ele está ganhando todas as rodadas do jogo. Vemos então o gato sugerindo ao protagonista que perca, pois estão chamando muita atenção. E então, um mercenário se oferece para jogar uma grande aposta, e o gato aconselha a recusar, mas o protagonista a aceita. E então, depois de ganhar, ele sai da taverna com muito dinheiro, mas os mercenários o seguem e o acusam de trapaceiro, ameaçando matá-lo se não entregarem o dinheiro de volta. O protagonista então monta em seu cavalo para lutar contra os bandidos, que o reconhecem como um cavaleiro. Tentam tirá-lo do cavalo, mas recuam diante do ataque inicial, sendo derrotados em questão de instantes, e isso surpreende tanto o líder do bando quanto o gato. E então, no dia seguinte, vemos o público chegando na arena para o duelo, comentando que o cavaleiro competirá com uma pessoa famosa de outro lugar, gerando uma grande agitação no porto. E entre eles está o bando de mercenários, acompanhados pelo protagonista, que diz ter recebido muito dinheiro para participar. O líder expressa confiança nas habilidades do protagonista, deixando-o animado, pois acredita que receberá seu título de cavaleiro dessa forma. Contudo, o líder revela que receberam títulos temporários para o torneio, pois não poderiam participar sem serem cavaleiros de fato, o que deixa o nosso protagonista insatisfeito, pois ele ainda aspira a ser um cavaleiro verdadeiro. Em seguida, vemos o conde alertando Irene de que ela perderá muito tempo prestigiando se falhar no duelo, e expressa preocupação com a reputação da família dela. No entanto, Irene responde que não se importa com isso, e que manterá sua promessa se perder, esperando que ele faça o mesmo se o contrário ocorrer. E então são ditas as regras do torneio, no qual cada lado deve enviar um cavaleiro para lutar um contra um, sendo eliminado se perder ou se render. E que o vencedor de cada rodada terá o direito de decidir se a próxima será uma batalha a cavalo ou a pé. Então a competição prosseguirá até que todos os cavaleiros de um lado sejam eliminados. Se o conde perder, ele irá jurar lealdade para Irene, e se ela perder, terá que se casar com o filho dele. Os cavaleiros do conde podem entrar em centenas, enquanto os da Irene são apenas algumas dezenas, causando apreensão no povo e nos homens do conde. Irene então pergunta se os mercenários já chegaram, e seus guardas afirmam que sim. O torneio começa, inicialmente com os cavaleiros de Irene em vantagem, mas gradualmente os números do conde começam a aparecer. O guarda de Irene pede para entrar na batalha, mas ela diz para não se apressar e chamar os mercenários, pois usarão a luz para cansar os homens do conde. E então vemos o líder dos mercenários, que informa a seus homens que a senhora o chamou e que não devem subestimar a situação, mesmo sendo apenas a primeira rodada. O guarda de Irene destaca a importância da partida para ela, e espera que eles a ajudem a vencer. No entanto, até mesmo eles têm dúvidas sobre sua esmagadora desvantagem numérica, e expressam dúvida também por sua recorrência a um grupo de gangsters. E de repente o protagonista aparece e pergunta se pode se transformar em um cavaleiro. E então eles informam que a senhora já lhe concedeu o título, mas o protagonista se refere a ser um cavaleiro real e selado. O guarda acha que ele está sendo ambicioso demais, mas Irene o interrompe, dizendo que o título deve ser conquistado por mérito, e que se ele derrotar 50 homens no torneio, ela o concederá. Então o gato está prestes a recusar, mas o protagonista aceita, deixando o guarda boquiaberto.
O guarda diz que vai esperar para vê-lo em ação, enquanto o gato repreende o protagonista, que não se preocupa, alegando que pode chutar sem medo. No entanto, o gato mostra que todos escolheram lutar em pé, e que ele deve vencer uma luta nessa modalidade. O nosso protagonista pergunta se ele sabe algo sobre esgrima. Ele responde apavorado que não sabe. Então, Irene retorna para assistir à competição, e o Duque diz que não achava que ela confiaria nos mercenários do Escorpião Vermelho, sugerindo que sua família deve estar em declínio. No entanto, ela pede para esperar um pouco mais para saber se isso é verdade. Ei, e se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e dizer nos comentários o que você está achando do vídeo. E vamos continuar com a história. Então vemos que o líder dos mercenários é chamado para o ringue, e ele afirma que é hora de levar o trabalho mais a sério. Em seguida, vemos ele derrotando facilmente o soldado, e vencendo 5 partidas entre os aplausos do povo. E então, o Duque pede para o seu mordomo com um sorriso macabro que coloque um cara especial, para que os mercenários saibam das consequências de ir contra ele. A plateia comenta que os cavaleiros são lixo em comparação aos mercenários, e que provavelmente o líder dos mercenários venceria mais 10 partidas. Mas quando o próximo cavaleiro do conde aparece, todos ficam assustados ao ver que ele é um gigante. Ele fica na frente do líder dos mercenários, afirmando que eles se divertirão. E então o protagonista, incapaz de manejar uma espada, fica pensando sobre uma magia que possa se mover por conta própria. O gato sugere desistir, e enquanto isso, o mordomo inicia o 12º duelo, onde o gigante ataca o líder dos mercenários diretamente, mas ele se esquiva. Então ele contra-ataca, mas sua espada se quebra, sem ferir o oponente que ataca novamente. Apesar de pensar que ele pode se esquivar, o líder dos mercenários é arremessado com força até se chocar contra uma cerca. Satisfeito, o conde diz que é isso que acontece quando eles os enfrentam. Entretanto, o líder se levanta novamente com dor, mesmo com suas costas quebradas, pedindo à senhora para dobrar o pagamento. E o gigante ataca novamente, mas o líder pula e evita ele, atingindo os olhos do monstro. Então ele se lança cortando os tornozelos de seu oponente com um único golpe. O gigante o chama de bastardo e acusa de jogar sujo, porém cai derrotado na areia. Então o ganhador diz que não é o bastardo, mas sim o líder dos mercenários, o mais amado do porto, enquanto cospe sangue ao falar. Irene então pede para que chamem um médico e o substituam. O tempo passa e a noite chega à cidade, onde o gato pergunta ao protagonista o que ele está fazendo ali em vez de lutar no torneio. O nosso protagonista então explicou que, como não conseguia usar a espada, estava construindo uma arma alternativa. O gato assegurou que não havia problema, mas alertou que se ele não se apressasse, o torneio poderia terminar. A luta continuou até a meia-noite, revelando que apenas 6 dos homens de Irene permaneceram em condições de lutar, embora estivessem enfraquecidos. E apesar disso, os cavaleiros de Irene confiavam na superioridade numérica, com 61 combatentes ainda em jogo. E de um telhado, observadores comentam sobre a coragem dos cavaleiros de Irene, mas questionaram se eles conseguiriam enfrentar todos os oponentes. E neste momento, o guarda da dama procurou pelo líder dos mercenários, questionando sobre suas ações. Ele acusou metade de seus mercenários de se renderem e perguntou sobre o espírito de cavaleiro. O líder então respondeu que eles não eram cavaleiros, mas sim pagos para lutar, e não para sacrificar as suas vidas. Apesar da irritação do guarda, ele conteve a raiva e perguntou pelo protagonista, que assim como o líder não sabia da sua localização. O guarda então relatou que o conde havia vencido novamente, alertando que ele era o único que poderia continuar a série de vitórias. No entanto, um som estrondoso chamou a atenção de todos, e eles descobriram que era o protagonista carregando uma porta gigante. E indagando quantos ainda estavam ao lado do conde, o protagonista jogou a porta do ringue e ficou em cima dela, desafiando os soldados do conde. Então, os soldados surpresos deixaram suas armas no chão e se renderam ao protagonista de joelho. O protagonista então chamou o próximo lutador, mas os soldados do conde entraram em pânico, recusando-se a lutarem e estavam brigando entre si para decidir quem iria para a próxima luta. O conde então, enfurecido pelo uso da porta do seu palácio como arma, considerou isso como uma vergonha intolerável. O público observou o protagonista com espanto, questionando sua identidade ao notar que ele carregava a porta do palácio do conde. E então, enquanto alguns se perguntavam como as coisas chegaram a esse ponto, o mordomo percebeu que a situação estava complicada. Os cavaleiros, ao abrirem mão de seus títulos para lutarem contra o protagonista, ainda tinham a chance de mudarem o estilo de luta para uma batalha de cavalaria. O conde então concordou, compreendendo que essa era a única opção. No entanto, o protagonista ficou frustrado quando seu próximo oponente não apareceu. E então ele foi chamado pelo conde, que ele recebeu elogios pela sua força e foi desafiado a mostrar as suas habilidades na cavalaria. O conde queria uma batalha tão impressionante quanto a sua força física. Então, Irene lembrou ao conde que o vencedor decidiria o formato da próxima batalha.
mas ele afirmou que seus homens não lutariam a menos que ele aceitasse uma batalha de cavalaria, e diante dessa recusa, o torneio estava em perigo. Irene então perguntou ao protagonista se ele aceitaria uma batalha de cavalos, e o nosso protagonista concordou, desde que todos os cavaleiros lutassem contra ele ao mesmo tempo. O conde então, surpreso, questionou a decisão do protagonista, e então ele responde que se eles continuassem a se recusar a lutar, ele não teria 50 pessoas para derrotar. E o guarda da Irene diz que ele está louco, pois não pode enfrentar tanto sozinhos, mas o conde apenas aceitou a oferta considerando-a maravilhosa. Irene então, dando um passo à frente, perguntou ao nosso protagonista se ele fazia esse pedido com total confiança. Ele respondeu que sim, pronto para mostrar a sua bravura com toda a sua força. O nosso protagonista pulou da porta e agradeceu pelas palavras gentis e entrou na arena pulando do telhado. O conde então gritou para que seus cavaleiros também entrassem no ringue, preparando-se para a batalha. Os soldados que estavam em uma formação afirmaram que sua honra dependia daquele confronto, enquanto alguns sussurravam sobre roubar o protagonista e acabar com a farsa. O gato então percebeu a situação e perguntou ao protagonista o que diabos ele estava fazendo. Os cavaleiros do conde avançaram contra o protagonista, e então um dos cavaleiros parte para cima do protagonista com uma lança, mas com suas habilidades ele se esquiva e contra-ataca com uma espada. No entanto, o soldado percebe que não sofreu nenhum dano, e diante disso questiona o protagonista sobre suas habilidades com a espada, indagando se ele realmente sabe manusear uma arma. A resposta do protagonista é que apenas queria testar a espada, e acaba zoando o cavaleiro, o que faz com que enfureça os soldados que ameaçam matar o protagonista. O gato repreende o protagonista por ter irritado todos os cavaleiros, e indaga sobre os próximos passos. O protagonista então responde que terão que recorrer ao antigo método de Lins, já que as espadas não estão surgindo efeito, e invoca 3 feitiços poderosos ao seu redor, e os soldados decidem atacar quando o protagonista para, mas surpreendentemente ele volta-se para eles, desencadeando um ataque mágico repentino, e 2 soldados são atingidos do nada e começam a gritar para se dispersarem. E enquanto isso, o nosso protagonista passa facilmente pelas fileiras, e os soldados gritam dizendo que ele é imparável. Um deles orienta os demais a não se assustarem, explicando que o protagonista é um exímio cavaleiro, e que sua fraqueza é ser esfaqueado durante o intervalo. No entanto, ao usar uma lança para atacar, uma barreira mágica impede o golpe, e o nosso protagonista derruba o soldado com um único golpe. O nosso protagonista então continua seu avanço, deixando-os para trás num rastro de massacre. E em meio à batalha, um soldado ferido afirma que o nosso protagonista é tão aterrorizante quanto um monstro. E com a lua cheia ao fundo, o conde aterrorizado sugere que o nosso protagonista deve estar trapaceando de alguma maneira. E enquanto o guarda de Irene expressa surpresa, reconhecendo que o feito foi verdadeiro. E então vemos Irene levantando a espada do protagonista e entregando para ele. O protagonista agradece e pergunta se pode se tornar um cavaleiro, uma vez que derrotou 50 pessoas. E Irene confirma, cumprindo a sua promessa, e concede o título de cavaleiro ao nosso protagonista, resultando em uma multidão entusiasmada que invade a arena para aplaudir o nosso protagonista. E em seguida somos informados de que naquele momento nasceu um mito que mudaria o mundo inteiro. O conde então deixa o local enfurecido, enquanto o público aplaude já o protagonista e o gato para o alto em comemoração, e surpreendendo o protagonista que temia de quebrar os ossos com essa celebração intensa.